Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós, mais uma vez, pela graça de Deus, para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Eu tive que fazer aqui abre aspas, uma gambiarra, fecha aspas, para trazer o testemunho desse irmão aqui, ó. Esse irmão aqui eu vou apresentar a vocês agora. É o Cleilson. Ele mora em Belém do Pará. E eu fiz questão de trazer o Cleilson aqui, já tem um tempo que nós estamos programando isso, para que o Cleilson possa dar o seu testemunho. E eu vou procurar extrair do Cleilson tudo aquilo que ele pode nos dar em termos de testemunho. O Cleilson, eu aprendi a admirá-lo porque é uma dessas pessoas que estudam a Bíblia e tem uma capacidade de apreensão extraordinária. Não é à toa que ele cursou 4 períodos num seminário adventista de teologia em Belém. Cleilson, seja bem-vindo à TV Caminho Livre. Graças a Deus deu certo o nosso encontro aqui. Já tem um tempo que nós estamos programando esse encontro aqui. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de poder compartilhar, né, um pouco do conhecimento, né, compartilhar um pouco também das experiências, né, que a finalidade do inicial aqui da nossa conversa é compartilhar experiências, né, que a gente viveu, para que através dessas experiências outras pessoas possam também, né, entender aquilo que precisa ser entendido, compreender coisas que precisam ser compreendidas para que a gente possa avançar, né, no conhecimento de Deus. Certo. E agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando. Amém. O Cleilson, vamos lá então. Eu quero saber o seguinte. Quando começou a sua história, a sua experiência com a Igreja Adventista? A minha experiência, ela começa muito cedo, muito cedo. Na verdade, eu fui batizado numa idade que nem deveria, né? Para ser sincero, né? Ser batizado, eu fui batizado com 8 anos de idade. 8 anos de idade eu fui batizado. Era um evangelismo público, né? Quem é adventista sabe como é que funciona o evangelismo público. 1 semana, 2 semanas. Antigamente era mais tempo, hoje em dia é bem rápido. E aí um obreiro, um pastor que está ministrando, ele faz um apelo, né? O apelo que foi feito a mim foi um apelo bem simples, né? Quem crê e for batizado será salvo. E aí, meu amigo, você crê, foi batizado? Não, não sou batizado. Você quer ser salvo? Quero. Quem crê e for batizado será salvo. E aí, quero ser salvo, né? A ideia, né? Ali, obviamente, com 8 anos, eu nunca iria compreender o que era salvação. Eu não estou dizendo também que uma criança não pode entender, né? Mas pelo menos ali não era o momento para mim, eu não entendi o que eu estava fazendo. Mas eu tinha um medo, né, da condenação, e ele me mostrou ali que se eu fosse batizado e cresce, né, eu seria salvo, então eu tomei aquela decisão. Então esse ali foi o meu Ponto de partida. princípio. Foi aí que tudo começou. Isso em Belém? Batismo. Isso, em Belém mesmo. Você é de Belém? Belém do Pará, exatamente. Nascido e criado em Belém do Pará. Nascido e criado aqui. A partir do instante em que você se batizou na Igreja Adventista, conta um pouquinho para nós, um pouquinho desse desenvolvimento da sua história dentro da igreja. Como eu me batizei com 8 anos, então esse aí foi um período neutro, né, da minha vida. Foi um período que, de certa forma, eu fiquei ali em stand-by, né? Eu concordava com o que diziam e pronto, entendeu? Era um momento que eu também não questionava, né, o adventismo de forma alguma. Eu simplesmente aceitava, era uma criança, né? Então não tinha também interesse nem de entender certas coisas. Eu estava ali porque estava, era uma questão social, né? Então esse foi o início de tudo. Foi um período neutro. Eu vou dizer, desde o momento que eu me batizei, com 8 anos, até os meus 14 anos, eu vivi nessa neutralidade, né? O adventismo para mim não fedia nem cheirava. Não era apaixonado pela igreja, nem odiava a igreja, nem absolutamente nada. Eu simplesmente tinha amigos ali. Mas com 14 anos de idade, a coisa começou a mudar, né?
porque eu comecei a me fazer perguntas, né? E as perguntas giravam em torno das nossas crenças, né, como adventistas, né? Eu me perguntava assim: nós guardamos o sábado e ninguém mais guarda, só a gente está certo e as outras pessoas estão erradas, entendeu? E eu me questionava, né, sobre diversos temas, línguas estranhas, língua dos anjos, enfim, todo quanto é tipo de tema relacionada a nossas discordâncias com o mundo religioso e outras coisas mais. Eu procurava entender. Foi aí que eu me firmei no Adventismo, porque eu queria encontrar respostas para as minhas dúvidas, só que eu busquei as respostas para as minhas dúvidas justamente dentro do contexto adventista. Foi aí que eu comecei a me interessar pela teologia adventista, com 14 anos de idade. Aí eu comecei a fazer o ano bíblico, lição da escola sabatina, livro devocional, comecei a estudar comentário bíblico, comecei a ler os livros do que é chamado Espírito de Profecia, né, de Ellen White, e foi aí que a minha trajetória começou, né? Comecei a estudar e através do conhecimento que eu obtive na Igreja Adventista, obviamente, né, esse conhecimento começou a ser visto, né, e começou a ser aproveitado, né? Porque uma vez que eu comecei a estudar a Bíblia muito cedo, né, como eu estou te dizendo, 14 anos, 15 anos, algumas pessoas já olharam: poxa, esse rapaz aqui tem conhecimento e tal, vamos colocar ele para ser professor de escola sabatina e tudo mais. E aí tudo começou aí, professor de escola sabatina, pequenas coisas eu fui fazendo e me desenvolvendo, né, ao longo do tempo na Igreja Adventista. Para mim, foi um período de desenvolvimento até pessoal, no sentido de linguagem, porque eu era uma pessoa muito tímida, tinha vergonha de falar em público. Então, de alguma maneira, esse momento meu na Igreja Adventista serviu muito para que eu pudesse desenvolver, né, a questão da oratória, que era algo que eu tinha muita dificuldade de me expressar. E como a Igreja Adventista tem várias coisas, né, clubes de desbravadores, tem lição da escola sabatina, tinha as semanas de orações, então tudo isso fez com que eu fosse me desenvolvendo e aprendendo, né, a me comunicar com as pessoas e ao mesmo tempo crescendo nesse conhecimento aí, né, da palavra de Deus, mas segundo a teologia adventista, né, sempre estudando livros internos. Até então eu nunca tinha estudado nada externo, né? Todas as minhas dúvidas, todas as minhas perguntas, os meus questionamentos, eles eram feitos a partir de uma ótica adventista e tirados dentro do mesmo contexto adventista, no caso. Vídeos de pastores adventistas, livros adventistas, enfim. Era dentro desse universo aí que eu ia tirando as minhas dúvidas acerca das escrituras, da Bíblia. E na minha concepção, né, do meu modo de ver, isso era a verdade absoluta, né? Ou seja, isso era aquilo que nós podemos dizer de fato, né, a reforma, né, a reforma das verdades esquecidas, né? E é encantador, né, para quem é novo, por exemplo, né, uma pessoa jovem e começa a estudar as doutrinas adventistas, ela de alguma forma se encanta, né, se impressiona justamente pelo fato de que são verdades, né, como é dito, né, distintas, né, distintas, coisas que a gente não ouve comumente falar em outras igrejas. Então, criava em mim aquela sensação de que eu estou no caminho certo, esse é o lugar correto, essa é a igreja de Deus, essa é a verdade, então é isso aqui que tem que ser proclamado. A partir daí, eu me tornei pregador dentro da Igreja Adventista, participei de um projeto missionário, uma missão, me tornei obreiro bíblico, fui um funcionário mesmo da Igreja Adventista. Também fui orador de quarteto, de grupo, até que finalmente eu tomei a decisão de cursar teologia, né? Foi uma decisão que eu tomei e eu disse assim: não, Senhor, eu quero te servir para sempre, né? Isso aqui que é minha vida. Em que ano foi que você tomou essa decisão de entrar para um seminário? Olha, eu tinha, acredito que já 20 anos de idade. Não, pois é, mas em que ano foi isso? Foi no ano de... Eu não saberia te precisar agora, que já faz tempo, né? Olha, Sim. já faz tempo, mas
no ano de 2017. 2017. Qual é a sua idade hoje, Eucleus? Eu tenho 27 anos. Tá. 27 anos. Então, você decidiu-se pelo seminário ainda jovem. Eu não sei te dizer agora assim, exatamente a idade que eu tinha, né? Não sei te dizer, eu sei que foi no ano de 2017, foi o meu primeiro ano de teologia. Né? No ano de 2015, eu servi o ano inteiro como missionário voluntário. No ano de 2014, eu também servi. No ano de 2016, eu também servi. Então, 14, 15, 16. No ano de 2017, eu fui para o seminário adventista e estudei lá até o ano de 2018. Entendeu? No ano de 2018, foi o meu segundo ano de teologia, foi quando eu tranquei o curso e nunca mais retornei. Você chegou a completar 4 períodos em teologia, é isso? Foi Tá. isso aí. Tá. Na verdade, o quarto período não foi completo, né? Eu estudei até o quarto período, vamos Certo, dizer assim. certo. Mas por que você deixou o seminário? Foi por questão financeira? Olha, o seminário em si teve questões financeiras também, mas eu tinha muita dúvida com relação à minha salvação, N coisas, né, relacionadas à Bíblia que ainda não tinham sido respondidas, né? De alguma forma, essas inquietudes que eu tinha, elas me deixaram até doentes, entende? Eu tinha uma ansiedade excessiva. Quando eu estudei no seminário, quem já estudou teologia no seminário adventista, ou no outro seminário, mas especialmente no seminário adventista, sabe que a gente lê muito. E eu lia muito, a minha rotina era muito puxada. Acordava de madrugada estudando, e passava o dia estudando, e à noite também estudava até tarde. Então, eu lia muito, e de alguma forma esse excesso de informação me deixava ansioso, porque eram muitos conceitos e me faltava a paz mesmo, né? Me faltava aquele alento, né? Aquela certeza de salvação, né? Porque a minha compreensão de salvação, para você entender o que eu estava passando, era a compreensão adventista, mas um pouco assim diferente. De certa forma, eu era um pouco menos legalista, né? Eu acreditava que eu já tinha vencido a questão da guarda da lei como meio de salvação, né? Mas eu acreditava que de alguma forma estava relacionado com alguma coisa que eu fizesse, como por exemplo o meu relacionamento com Deus, né? Eu não estou dizendo aqui que um relacionamento com Deus não é importante, que como cristãos a gente não deva ter, né, um relacionamento com Cristo. Mas eu fazia do meu relacionamento com Deus a minha base de salvação. Eu acreditava de fato que se eu tivesse um bom relacionamento com Deus, né, se eu fosse um amigo de Jesus, né, orasse todos os dias, estudasse a palavra todo dia, meditasse na palavra, isso de fato iria garantir a minha salvação. E por que eu fiquei um período conturbado em relação à minha salvação nesse período? Foi justamente porque eu não tinha tanto tempo assim mais, né? Antes do seminário, eu me dedicava a horas, né, a oração, ao estudo da Bíblia e tudo mais. E quando eu entrei para o seminário, né, ao contrário do que as pessoas pensam, né, eu passei a estudar menos a Bíblia. Sim. Do que antes. Eu tinha menos tempo para estudar a minha Bíblia, menos tempo para orar e mais tempo para focar no conteúdo ali que tinha para ser dado, né? O conteúdo da teologia adventista ali que não trazia aquele alento, aquela força, né, espiritual, mas era informacional e eu tinha que estudar aquilo ali. E tudo aquilo ali ao longo do tempo, o primeiro ano, né, eu aguentei, mas aí já foi me maltratando, né? Pro segundo ano eu já estava exausto, cansado, porque no período eu trabalhava, estudava. Eu trabalhava dentro da faculdade, né, no restaurante, e estudar na faculdade. Então era uma rotina bem puxada, né? E ao longo do tempo, aquilo ali foi me gerando uma culpa, né? Uma certa incerteza quanto ao meu futuro, quanto à minha salvação. Eu ficava, poxa, eu não estou em Cristo, né? Eu não estou permanecendo no Senhor. E aquela incerteza de, ora eu me sinto salvo, ora eu me sinto perdido, ora eu estou bem espiritual, ora eu não estou bem. Então, a minha salvação era baseada na minha experiência com Cristo, e a gente sabe que a nossa experiência com Deus, ela não é perfeita, né?
tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está bem, tem hora que a gente está animado, tem hora que a gente está desanimado. Mas como eu não entendia a verdadeira salvação em Cristo, e a minha salvação, como eu já disse, era baseada na minha experiência, logo era natural que eu sentisse uma incerteza da minha salvação. Era muito natural que eu tivesse medo do futuro, medo se de fato eu ia permanecer na fé. Eu me perguntava, poxa, eu estou estudando teologia aqui, mas se Jesus voltar hoje, eu estou salvo ou eu estou perdido, entendeu? Quer dizer que Será que de fato o a obra medo, de Deus é o medo de um medo, perder a né? salvação, de alguma forma, ele contribuía, né, para essa sua inquietação, para essa sua ansiedade, para essa sua falta de paz, de harmonia consigo mesmo e com Deus. O medo de perder a salvação produzia tudo isso em você. Exatamente. Se eu pudesse resumir, seria isso. Em resumo, era esse o meu problema, né? Claro, foram problemas emocionais e tal, mas a raiz deles eu Sim. reconheço que eram espirituais. Entendeu? Era uma ansiedade por uma preocupação que eu não tinha resposta para aquilo. Porque, veja bem, Paulo, você está estudando teologia, correto? Se você estuda teologia, é porque você tem alguma vocação ministerial. No meu caso, eu estava, de fato, estudando para me tornar um pastor adventista. E você se tornar um pastor, e você não ter a certeza da salvação, entende? Isso é terrível, né? É uma situação assim complicada. Então, isso aí me perturbava, entendeu? Porque eu tinha zelo, eu tinha desejo de servir a Deus, eu tinha vontade de falar de Jesus, eu gostava de fazer o que eu fazia, mas a incerteza, né, faz com que a gente fique para baixo, né? Fique desanimado, porque a gente comete erros, falhas, entendeu? E eu olhava para dentro de mim e dizia, poxa, cara, eu vou ser um pastor mesmo adventista, né? Será que eu vou ser um bom pastor? Como é que eu posso falar para as pessoas da salvação, né? Se a minha vida ela é incerta, né? Então, isso era uma coisa que me deixava frustrado, né? E eu sei que hoje, na verdade, aquilo ali nada mais era do que o Espírito Santo, né? Colocando em mim as primeiras impressões, né? Que para que mais lá na frente eu pudesse entender o evangelho que eu entendo hoje, né? Da forma como eu entendo hoje. Você tomou a decisão de deixar o seminário por essas razões que você acabou de citar agora. E Sim, depois? eu deixei o seminário para me encontrar as respostas que eu queria encontrar. Né? Falei, não, vou dar uma pausa por isso aqui, vou me cuidar, estou ansioso, estou preocupado, eu vou dar... Então eu me propus a passar um ano, entendeu? Um ano fora do seminário, era o que eu precisava. Depois eu iria retomar todo vapor, né? Aí nesse ano aconteceram N coisas, e aí a coisa foi mudando da água para o vinho, né? Por exemplo, que coisas foram essas que acabaram determinando uma mudança de propósito? Porque você acaba de dizer que você planejava anteriormente fazer uma espécie de ano sabático em relação ao seminário, né? Recuperar força, energia, inspiração, enfim, para poder depois retornar com força total. Mas depois acabaram acontecendo algumas coisas que determinaram um novo rumo na sua vida. Você poderia enumerar para a gente pelo menos algumas poucas coisas? Vamos lá, que a história é longa, né? Eu deixei o seminário, certo? Em que ano foi? 2019, mais ou menos? Foi 2018. Tá, ok. 2018. Tá, ok, Estudei em ok. 2017, 2018 eu saí. Certo. Saí do seminário adventista, eu comecei a estudar a Bíblia mais, agora já tinha mais tempo para me estudar a Bíblia, questões que eu tinha para estudar. Comecei a me dedicar mais a estudar os livros de Ellen White e todas essas coisas mais. Até que eu encontrei um amigo, né? Você conhece, inclusive, né? O Castro, ele vai, acredito que a gente vai poder conversar aí com ele também, para que ele possa falar a versão dele, de todas essas O histórias. Castro está fugindo de mim, mas ele vai escapar de mim, não. Ele vai se encontrar aqui conosco também. Assim,
A gente começou a se encontrar mais, eu e ele, né? Certo. E a gente já se conhecia, para falar a verdade. Mas Vocês se quando eu conheceram na saí, igreja? a gente se conheceu num retiro espiritual. Tá, Não vou saber te precisar agora tá, o não, ano, mas foi beleza. bem muito anterior ao seminário, entendeu? Certo, certo. Se conheceu num retiro espiritual lá, ele estava palestrando. E aí esse irmão, aí uma vez que eu deixei o seminário, a gente passou a ter maior contato. Esse contato fez com que a gente começasse a estudar mais os livros do Espírito e Profecia, né? Ellen White, Ellen White, Ellen White, Ellen White. Eu posso te dizer que esse foi o período aí que eu me tornei o adventistão, né? Se é que a gente pode se chamar assim, né? Mas assim, no sentido pleno da coisa, porque eu comecei a me afundar literalmente nos escritos de Ellen White. Ou seja, o tempo que eu tive para recuperar a minha saúde mental, eu na verdade, dediquei ao estudo dos livros do Espírito de Profecia. E a gente começou a estudar, entende? E a gente começou a frequentar alguns estudos com os irmãos que são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, né? E a gente começou a se interessar lá também, porque a gente tinha sede e fome, certo? Pelo conhecimento, sede e fome. E aonde a gente estivesse ouvindo uma verdade contundente, a gente queria estar ali. A gente não tinha esse preconceito, assim, graças a Deus, né? Porque no Adventismo a gente tem muito isso. Nós somos e ninguém mais é. É, Tem isso, sim, no Adventismo, né? Embora o Adventista não reconheça, mas a gente sabe que é assim. E graças a Deus a gente, de alguma forma, a gente se despia desse preconceito e ia. E a gente dizia, não, ele é muito parecido com as nossas crenças e a gente vai lá. E a gente começou a se encontrar com essas pessoas e começou a estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. E a gente chegou a uma conclusão de que eles tinham uma firmeza muito maior em termos de viver os princípios do Espírito de Profecia, né? A reforma de saúde, reforma do vestuário, porque a Igreja Adventista, ela defende isso, né? Você que foi adventista e quem já foi sabe que a Igreja Adventista, ela defende uma reforma de saúde, né? Uma alimentação saudável. Mas lá na Igreja Adventista, no Sétimo Dia, Movimento de Reforma, nós encontramos um povo que não só defendia essa verdade, mas como vivia essa verdade, né? Eles de fato eram vegetarianos e tudo mais, e aquilo ali nos encantou. Poxa, que coisa interessante, né? As pessoas aqui vivem a verdade da reforma de saúde, a tríplice mensagem angélica e tal, e aquilo ali nos impactou. Então, passou-se um tempo, né? Bastante tempo, eu não saberia te precisar quanto tempo, mas foi anos, certo? A gente estudando ali, por volta assim, de 1 ano, 2 anos, a gente estudando a Bíblia, procurando entender, até que nós nos filiamos à igreja, né? Você e o Foi Castro. Quando você diz nós, você e o Castro. Exatamente. Então, eu pedi a minha remoção da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Porque justamente, não que eu achasse assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, algo desse tipo, eu não tinha isso na minha cabeça, que muitas das pessoas que saem da Igreja Adventista saíam com essa mentalidade, né? Muitos. Isso. Mas na época, a minha mentalidade era simplesmente querer viver plenamente aquilo que Deus pedia através dos escritos de Ellen White. Então, a minha sinceridade me levou a dizer, não, esse povo aqui, eles são mais conservadores. E eu sempre fui conservador, logo, o caminho natural era frequentar uma igreja mais conservadora. E a partir daí, começou a minha trajetória, né? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, que foi a última congregação, de fato, que eu me tornei membro e que eu frequentei. Certo. Então quer dizer que ingressaram no movimento de reforma, ficaram quanto tempo lá? Como membros regulares, você e o Castro? No movimento de reforma, aproximadamente como membros mesmo batizados, eu acredito que 1 ano e alguma coisa, entende? O que foi que serviu como fator determinante para produzir uma espécie de... Eu ia me utilizar de uma expressão que não é apropriada aqui, mas o que serviu como fator determinante para que vocês se despertassem e entendessem
que também, dentro do movimento adventista do sétimo dia de reforma, vocês não seriam satisfeitos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da graça, do evangelho, do conhecimento dessa graça maravilhosa expressa no evangelho. O que foi que serviu como fator determinante para que vocês, olha, opa, tem alguma coisa errada aqui também? Agora tu chegou no ponto, né? Porque olha só, eu tinha uma insatisfação, uma incerteza de salvação, né? E na minha mente eu achava que não, é porque eu não estava vivendo as verdades que Deus de fato queria, né? Reveladas no Espírito da Profecia. Agora que eu conheço, agora sim eu vou ter certeza, entendeu? Das coisas. E isso não aconteceu, né? Na verdade, até piorou, né? Porque eu dizia, caramba, pô, as coisas são muito mais difíceis do que eu pensava, né? Lá na igreja adventista eu não comia carne de porco, não comia peixe de pedra, não comia camarão, agora eu não como nada, entendeu? agora eu sou vegetariano aqui, então, assim, as coisas se tornaram, de certa forma, até mais difíceis, né? E o peso se tornou maior ali, e a paz, né? De fato, a certeza da salvação, eu não havia encontrado até então. Até que eu estava trabalhando nesse período da reforma, eu estava trabalhando numa empresa, certo? Uma empresa de limpeza, né? De serviços gerais, que trabalhava num bosque, era um lugar muito tranquilo ali. Eu creio que Deus providenciou aquele lugar ali, especialmente para isso, né? Teve um período que um funcionário entrou de férias. Nesse período de férias dele, ele me deixou no lugar dele, pediu, no caso, para a direção, né, do trabalho, para que eu ficasse no lugar dele, e ele trabalhava na recepção, eu trabalhava na limpeza, né, e ele trabalhava na recepção. Só que eu fui escolhido para trabalhar aquela semana ali no lugar dele. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque agora eu já não estava mais com materiais de limpeza na mão, né, de jardinagem e tudo mais. Agora eu poderia simplesmente ficar sentado ali e atender, receber as pessoas. Foi nesse período que eu um livreto, né? Que eu não sei nem quem escreveu, não faço a mínima ideia quem são os autores desse livreto, mas esse foi o canal de entrada, né? Do Evangelho, né? Chamado-se O Pregoeiro da Justiça. Não faço a mínima ideia quem escreveu, mas esse livreto um amigo me emprestou, né? E eu comecei a ler, a comer, a mastigar aquilo ali. Foi o meu primeiro encontro com o tema A Justiça de Cristo. Esse foi o meu primeiro encontro com esse tema. Até então, eu entendi a justificação pela fé do ponto de vista adventista, né? É uma interpretação assim bem católica, né? Vamos dizer assim, nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela graça, né? A graça de Deus nos alcança sem mérito. Essa graça nos transforma e nos habilita a sermos aceitos, né? É bonito, né? É legal, mas no fundo, ainda carrega consigo a ideia de que eu faço, né? Ou seja, ainda é a minha experiência. A graça me alcança, me transforma para que eu seja aceito. Sim. Essa era a minha ideia de graça e de ser aceito por Deus. Mas o livreto se opunha totalmente a essa ideia. E o livreto dizia que a salvação baseava-se unicamente na experiência de Cristo e não na minha experiência. Esse daí foi um choque. Foi o primeiro impacto que eu tive com o Evangelho. Foi entender que Cristo não apenas havia morrido no meu lugar. Que eu entendia isso, eu dizia, bom, Jesus morreu por mim, agora faz por ti que eu te ajudarei. Ele pagou o preço dos meus pecados passados, entendeu? E agora, a partir de agora, eu preciso viver pela graça, viver em graça, viver pela fé nele e fazer a vontade dele para que eu não caia desta graça e não me perca. Então, essa era a ideia, né, da salvação adventista. Porém, agora, eu recebi um estudo através daquele livreto dizendo que, olha, Jesus não apenas morreu para pagar o preço dos seus pecados passados, mas para pagar o preço dos seus pecados atuais, inclusive os seus pecados que você ainda vai cometer, e tem mais. Você não é aceito por Deus pela tua obediência. Você é aceito por Deus pela obediência de Cristo. Ou seja, é a obediência dele que conta. Ou seja, é uma experiência que está fora de mim. Porque Jesus Cristo já havia vivido, já havia nascido, já havia morrido, já havia feito a vontade de Deus muito
muito antes de eu nascer. E a garantia da minha salvação não estava baseada na minha experiência com Deus, mas estava baseada na experiência de Cristo com Deus, em como ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. E isso me habilitava a ter a certeza de salvação. Então, esse foi o primeiro impacto de todos. Entender a salvação de uma forma, Jesus viveu por mim e morreu por mim. Até então, na Igreja Adventista, eu já ouvia, e de fato a Igreja Adventista ensina isso, de que Jesus ele morreu por ti, mas não que Jesus viveu por ti. Entende? Porque isso aí vai soar estranho, né? As pessoas vão pensar, não, eu vou fazer o que eu bem entendo e tal. Então, Isso. a igreja não gosta dessa mensagem, mas me trouxe esperança. Então, depois que você tomou conhecimento desse livro, Pregoeiro da Justiça, você entrou em contato com Castro logo em seguida? Entrei em contato com ele e eu disse assim para ele, cara, por que tu não tinha me falado disso e tudo mais, olha só. E ele disse, cara, eu já tinha te falado algumas coisas a respeito. E ele, na verdade, ele já estava um pouco bem mais adiantado que eu nesse assunto da salvação, né? E a gente foi a partir daí que o nosso tema começou a ser central, entendeu? A gente começou a focar nesse assunto aí da justificação pela fé, e a gente acreditava que a gente de alguma forma poderia fazer uma evolução, né, dentro do Adventismo. A gente dizia, puxa, cara, que verdade contundente, né? A justiça de Cristo, né? Jesus viveu por nós, morreu por nós. Essa é uma mensagem que deve ser pregada, e a gente começou de alguma forma a se organizar para que a gente pudesse trazer esse impacto, né? Ou seja, para a igreja que a gente está frequentando, no caso, o movimento de reforma. sim, então quer dizer que vocês receberam essa boa nova, né, porque é realmente uma boa nova, é evangelho puro mesmo, né, de Jesus, e sentiram o ardente desejo de retransmitir isso à igreja, correto? Exatamente. E aí, o que aconteceu depois? Vocês conversaram, você e o Castro, começaram a se aprofundar no tema, e aí? O que eu não sabia eram as implicações do que eu estava acreditando, entendeu? Sim. Até então, crer na justiça de Cristo era algo que eu cria, mas eu não achava que contradizia a doutrina adventista, Sim. entendeu? Não achava que contradizia. Eu achava que eu estava crendo em algo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acreditava, mas que ainda não estava, entendeu? As pessoas não sabiam ainda. Muita gente tinha sido, vamos dizer assim, uma verdade perdida, o elo perdido, entendeu? Sim. Algo que está ali dentro da Igreja Adventista, mas que as pessoas ainda não descobriram. Então, era a nossa responsabilidade esclarecer para aquelas pessoas ali sobre isso. Só que o tempo passou, Paulo, e eu fui percebendo que essa verdade, por exemplo, da justificação, me conduziu para outras verdades bíblicas. Entende? E aí é que eu comecei a perceber que o evangelho ele contradizia tudo aquilo que eu acreditava. E essa foi a maior porrada que eu peguei assim, na minha vida, no sentido teológico. Foi quando eu comecei a estudar a justificação pela fé, e o assunto da justificação pela fé me conduziu para outros temas que aí eu comecei a perceber contradições claras e nítidas. E a partir daí eu tive que tomar uma escolha, né, uma decisão. Pois é, essa escolha envolvia a ruptura com o movimento de reforma? Exato. E aí vocês tomaram a decisão? Foi aí que, na verdade, eu cheguei à conclusão de que, olha, não tem jeito não. Nem o adventista, nem o movimento de reforma, nem nada disso aqui. Porque, como eu te falei, né, o assunto da justificação pela fé, ele é uma base, né? É um evangelho puro que te conduz para outros temas, né? Um dos outros temas que eu passei a estudar também foi o assunto da eleição, né? Não, pois é, mas aí vocês procuraram levar isso para a igreja, mas e como é que a igreja recebeu isso? Movimento de reforma. Assim, como é que eu posso te dizer? No movimento de reforma, eu já não tinha tanta influência quanto eu tinha na igreja adventista, né? Eu já não tinha tanta influência. Então, de certa forma, eu pregava bem menos, publicamente, né? Mas eu conversava com pessoas, assim, de uma forma individual. E aí é óbvio, né, que a recepção dessas pessoas para a verdade que a gente apresentava era uma recepção hostil, né? Era ruim, porque eles são treinados, né? Aprenderam desde a infância, né? Que o cumprimento da lei me qualifica, né?
para ser salvo. E no movimento de reforma, especialmente, né, você tem a crença de que aqueles que cumprem rigorosamente as verdades para esse tempo, eles farão parte de um grupo especial no tempo do fim, né, que seriam os 144 mil selados. Né? Então, tu chega com qualquer outra coisa dizendo que a salvação é assim fácil, isso aí não entra na mente de ninguém lá. Houve algum tipo de hostilidade em termos de relacionamento com você, o Castro, e a liderança da igreja, Movimento de Reforma? Tipo assim, olha, nós estamos percebendo que vocês eu estão... vou ser bem sincero, eles não, como é que eu posso te dizer? Eles não tratavam ninguém mal, Sim, certo? Mas também não davam margem, né? sim, Pra gente falar, nem tão pouco opção de pregar. E por incrível que pareça, mesmo já não sendo adventista do sétimo dia, sendo da reforma, eu senti muito mais hostilidade contra mim, no caso, contra a minha pessoa, da igreja adventista, que eu já não fazia nem mais parte, entendeu? sim, Na verdade, foi da igreja adventista que nós sentimos muito mais a pressão, né? sim, Porque muitos dos meus amigos, por exemplo, eles foram advertidos, inclusive, a não falarem mais comigo, não visitarem a minha casa, entendeu? Pela liderança adventista. Porque eu nunca perdi contato com os meus amigos da igreja adventista, né? Eles entendiam que eu estava na reforma, mas pra gente era a mesma linguagem, só estávamos no CNPJ diferente, mas criamos nas mesmas coisas. E de fato criamos, né? Bíblia, Espírito de profecia, né? sim. Mas aí, a partir do momento que eu passei a crer em algo diferente daquilo, aí a coisa começou a ficar diferente, né? Também. Então vocês tomaram a decisão de romper com o Movimento de Reforma, mais ou menos nessa época. Foi no período que a gente... Para te precisar, o meu período que eu disse assim, vou sair, já chega de adventismo para mim. Nenhum, nem outro, nem nada disso aí. Foi o dia que eu entendi o assunto da eleição da graça. Esse foi o E dia. como que foi isso? Como é que se deu essa experiência? Rapaz, isso aí foi... Tem um pouco de cada coisa. Vamos lá. Primeiro, eu já entendi a justificação pela fé. Se eu não entendesse justificação pela fé, eu jamais entenderia a eleição. E hoje eu sou até um defensor disso. Que a eleição só se entende quem é eleito, né? Só é eleito quem crê em Cristo, né? A evidência de que tu foi eleito por Deus é que tu crê no Isso, Evangelho. exatamente. Então, como é que eu vou entender a eleição se eu não creio em Cristo? Então, eu já entendia, certo? A doutrina da justificação pela fé. Mas aí, eu estava na casa do Castro, né? Sempre a gente ia lá. Ele estava vendo um vídeo da TV Caminho Livre. Eu me lembro que o vídeo era Romanos capítulo 7. Era uma exposição, certo? De Romanos 7. E aquela exposição ali foi impressionante. Para a gente que cria em salvação de fato, né? A gente tinha essa fé. Mas a gente tinha a sede de ouvir alguém também dizer isso, entendeu? Ninguém fala isso, né? Mas, enfim, a gente está aqui, né? A gente se sentia até um pouco Elias, né? Cadê, né? Só a gente restou, parece que ninguém mais crê nisso aqui. Então, quando a gente ouviu a mensagem, ele me mostrou lá. Ele já tinha escutado, mas ele me mostrou, olha, dá uma olhada na explicação desse cidadão aqui. Ele é louco, entendeu? Ele é um cara... Esse cara viaja, ele tem um monte de viagem na maionese, mas se liga na explicação dele aí, de Romanos 7. Tá, não me diz as viagens que ele tem, porque senão eu não vou nem ouvir ele. O adventista tem muito isso, né? Mas eu vou ouvir. Aí tu começaste a fazer uma introdução, né, olha, isso aqui é o que a igreja adventista não quer que você saiba. Esse cara aí tá pegando, né? Esse cara. Mas, enfim, ele, não, vence isso aí. O Castro dizia, vence esse negócio aí que ele tá falando, da igreja. Foca no que ele vai dizer da Bíblia, na Bíblia. Aí tu fizeste a exposição de Romanos 7. E aquilo ali, para mim, foi o princípio da eleição. Entendeu? Sim. Porque quando eu entendi a mensagem de Romanos 7, aquilo ali foi impactante. Né? Caramba, a realidade presente de Paulo é aquela realidade ali, que é a minha realidade também. E ainda assim ele dizia que não há uma condenação para os que estão em Cristo. Poxa, o que tem aqui no 7? Isso aqui é impactante demais. Isso aqui é impactante demais. E aí a gente começou a querer entender o 8, entendeu? Capítulo 8.
E a partir daí, para entender o 9. E aí a coisa já virou de ponta cabeça. Porque aí eu já não podia aceitar o que eu estava lendo, né? Então quer dizer que você e o Castro aceitaram aquilo que Paulo revela de forma impactante, impressionante, porque realmente é um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, sem dúvida nenhuma, o capítulo 7 de Romanos. Então vocês, de posse desse entendimento, que eu creio ter sido oferecido a vocês pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo fez com que vocês entendessem aquela mensagem no capítulo 7 que é impactante, o que serviu como base para que vocês pudessem entender outras mensagens tão impactantes, tão graves e tão importantes quanto essa. Depois, e daí? O que aconteceu depois? Então começa aí um grande conflito, né? Como diz Ellen White. Começou um grande conflito. Por quê? Porque, veja bem, embora a mensagem de Romanos 7 fosse muito impactante para mim, eu não estava preparado para aceitar o tema da eleição. Aquilo ali, primeiro, é um absurdo. Pô. Eu cresci pensando, por exemplo, que no livre-arbítrio, toda a minha construção, por exemplo, para me explicar a origem do mal, por que existe sofrimento, por que nós sofremos, por que nós estamos nesse mundo, toda a minha construção teológica para explicar esses temas baseava-se no livre-arbítrio. Baseava-se no livre-arbítrio do homem, né, da escolha e tudo mais. E olhar, por exemplo, para uma mensagem calvinista, né, dizia, poxa, não é possível isso aqui tem alguma coisa errada, alguma coisa que a gente não está entendendo. Então, a partir daí começou a gerar um grande conflito. Por quê? Veja bem, o Castro me falou, olha, esse cara aqui que tu ouviu, ele tem essa explicação de justificação pela fé, mas ele é calvinista. Aí você, poxa, cara, o cara falou tão bem, né, cara, de Jesus, né? E é calvinista, né? E na época eu não entendia que falou tão bem justamente por ser, né? Exatamente. E eu pensava de uma forma diferente, dizia, puxa, falou tão bem da salvação, mas é calvinista, entendeu? E de alguma forma isso me intrigou. Porque eu comecei a me fazer perguntas. Por exemplo, eu tinha um pregador que eu gostava muito e ainda gosto, né, de ouvir, que é o John Piper, o Paul Washer, né, que são pregadores reformados. Sim. Né? E na época eu nem sabia o que eles eram. E aí o Castro dizia assim para mim, olha, mas tu sabe esses pregadores aqui que tu escuta? Sim. Pois é, eles também são calvinistas. E aí? Aí pegou pra mim. Como é que pode, né? Homem de Deus, gente que fala de justificação pela fé. Poxa, pô, Osh, ele fala uma mensagem de Cristo, a gente até chora, se emociona, entendeu? Que coisa poderosa, né, de ouvir uma mensagem dessa e o cara é calvinista. Então, essas coisas aí começaram a me incomodar. Eu disse, olha, tudo bem, justificação pela fé é linda, Romanos 7 é linda, mas esse negócio aqui que segue é estranho. Parecia que concordava, mas ao mesmo tempo era uma luta de... eu não sei nem te explicar o que eu estava sentindo. Parecia que o texto me empurrava para entender, mas ao mesmo tempo o preconceito, né, que eu já tinha. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar para você. Você foi inoculado, né, de tal forma pelo preconceito, né, um preconceito extremamente negativo em relação ao calvinismo, que realmente não é fácil vencer isso. Concorda comigo? Não é fácil vencer isso. Ou você acha também que eu não tinha? Não admitiam, por exemplo, se eu escrevesse assim no YouTube, calvinismo, entendeu? Bora ouvir aqui o que o Rodrigo Silva fala sobre o assunto. Vamos ouvir aqui os nomes. Pelo menos naquela época, esses eram os nomes, né, mais procurados. Né? Bora ouvir aqui o que o Leandro Quadros aqui fala do calvinismo. Você vai ouvir um monte de coisas aberrantes, entendeu? Diabólico, entendeu? Uma doutrina diabólica. Então, essa imagem que eu tinha do diabólico era terrível, entendeu? Sim, Era claro. terrível. Então, encarar aquela verdade ali não era fácil para mim. Mas uma coisa eu tinha certeza. Todos os bons pregadores criam nisso. E eu dizia, e agora? O que eu vou fazer? Bom. Eu creio na justificação pela fé igual esses caras pregam aí. Certo. E os arminianos que creem igual eu não pregam igual eu o evangelho, entendeu? Exatamente. Isso me inculcava, porque eu pregava um evangelho diferente dos arminianos que criam igual eu, mas em contrapartida o evangelho
deles era diferente do meu, e o meu evangelho que eu queria era mais parecido com os dos calvinistas, entendeu? Sim. Olha esse incógnito aí. E aí, qual foi o próximo passo? O próximo passo foi... Isso aqui eu não recomendo para ninguém. Esse passo aqui que eu fiz. Você sabe que esse debate de arminiano e calvinista é sem fim. Nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Mas os que tinha na época para assistir, eu vi. Certo. Cansei. Eu vi todos os debates que você podia imaginar. Todos os debates que você queria imaginar. Detalhe, eu tinha a intenção, eu não estava tão neutro assim, tá bom? Eu assisti os debates, mas eu queria que o arminiano vencesse os debates, entendeu? Você queria que o arminiano vencesse. Eles se enrolavam, entendeu? E aquilo me empolgava. E aí eu dizia, não, talvez é porque esse cara que não seja bom, entendeu? Sim, tô entendendo. Eu ouvia outro. Aí eu ouvia outro, e nenhum estava bom. Nenhum estava me convencendo de que aquilo que eu mesmo acreditava era verdadeiro, olha só. Aí eu falei, não, tem algum problema aí. Eu tomei uma decisão. Digo, quer saber? Chega de debate. Minha mulher já estava até cansada já de mim, que eu encheu de saco, tu já tá nisso aí de novo, tu não deixa de assistir o assunto. E eu estava focado, eu queria resolver o meu problema, a minha dúvida biológica, né? Queria entender. Aí eu cheguei a uma conclusão. Não, quer saber? Bora ouvir os dois lados agora, só que não num debate. Vamos ouvir uma explicação expositiva de cada um. Sim. Texto por texto, verso por verso. Aquilo que for mais plausível, eu vou dar uma analisada e vamos ver, né? Se vai bater. Pesquisei assim, exposição de Romanos, no caso, 8 e 9, que é o ponto elementar. Claro que o 7, o restante envolve, mas o central é 8 e 9, quando a gente trata de eleição. Então, segundo o calvinismo, exposição de Romanos 8 e 9. Vamos assistir? Vamos. Eu passei a assistir toda a exposição. Ouvi o máximo de exposições que eu poderia. Aí eu vi exposição tua da TV Caminho Livre, vi exposição do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu acredito que esse é o nome. Isso, Hernandes Dias Lopes. É esse o nome mesmo, né? Isso, presbiteriano. Ouvi exposição dele. Ouvi exposição também do Augusto Nicodemos, certo? E bastou isso aí para mim, e eu já disse, poxa, boa explicação. Agora vamos ouvir uma exposição do outro lado, do meu lado, né? Certo. O meu único problema é que eu não achei nenhuma. Você não achou nenhuma exposição dos capítulos achei. 8 e 9 de Romanos por parte de arminiano? Eu achei gente para explicar o tema. Sim. Para explicar o tema. Mas para fazer a exposição, não. O que não é. É tipo assim, eu encontrei gente para dizer, olha, Romanos 9 não é isso. Sim. Mas eu não encontrei gente para dizer o que é. Entendeu? Sim. E aí? Eu encontrei. E aí? Aí eu fiquei chocado. Eu falei, não pode ser. Se eu tô certo e a gente tá certo, a gente teria que ter uma explicação para isso aqui. A gente teria que expor isso aqui de forma clara para as pessoas entenderem. Como é que o outro lado consegue ler verso por verso e aqui ninguém lê verso por verso? Lê pulando, entendeu? Sim, claro. Não lê na íntegra. Aí aquilo ali já me deixou para baixo, já fiquei desanimado, já comecei a ficar assim. Aí eu posso te dizer, eu já comecei a entrar pro rumo da neutralidade. Aí eu já comecei a me despir, porque eu já percebi que a gente já não tinha tanta força, meus argumentos já não tinham tanta força. Aí eu já comecei a ficar assim, não, realmente eu acho que talvez eu esteja errado. Então, quer saber? Agora eu não sei mais de nada. Se eu tô certo, se eu tô errado, agora eu vou começar do zero. Foi isso aí que me reduziu ao zero mesmo. Perceber que aquilo que eu acreditava não tinha nenhuma exposição no YouTube. 1000 pregadores, ninguém explicou na íntegra. Isso, aquilo ali me deixou para baixo. Próximo passo? Próximo passo é o passo que todo mundo deveria dar de primeira, antes de ir para o YouTube. O último passo, que na verdade deveria ser o primeiro, foi ir para a Bíblia e somente a Bíblia. Foi quando eu peguei e li na íntegra. 7, 8, 9. Li. Cheguei a uma conclusão. Que a Bíblia está dizendo é o que está escrito e acabou. É simples. Não teve mais, entendeu?
Eu li e cheguei e disse, poxa, eu não tenho mais como lutar contra isso. Eu não tenho explicações contra o que está escrito. O que está escrito é o que está escrito. Aí eu passei por uma outra luta, outro estágio. O estágio de lutar contra questões intelectuais. Tipo assim, eu sabia que aquilo ele estava dizendo, mas era duro para mim. Para mim que tinha ouvido falar assim, Jesus ele morreu por todos os indivíduos, né, desse mundo, cada indivíduo desse mundo. Ter que aceitar que Deus tinha um propósito com quem ele quis e porque ele quis, para mim era um pouco difícil de aceitar, né? É uma questão de mentalidade. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que, olha, eu não tenho resposta para tudo e talvez a minha formação adventista tenha contribuído para que eu pudesse querer ter resposta para tudo. E aquela é uma verdade que, na verdade, me geraria mais dúvidas. Porque, de fato, hoje, eu creio na eleição, mas isso não significa que eu tenha resposta para tudo. Claro. Há coisas que são um mistério mesmo, né? Por exemplo, quando eu me deparei com o assunto da eleição, uma das coisas que me inculcava, e ainda me inculcam, né, que eu não tenho resposta para isso, mas essa pergunta, né, por que Deus elegeu uns e outros não, né? Essa é a pergunta que geralmente as pessoas fazem, mas a Bíblia não diz isso, pois. Entendeu? Quando a pergunta, por exemplo, por que Deus se queixa dos nossos pecados se ele é soberano? Ué, o próprio Paulo, ele raciocinou desse modo. E o próprio Paulo, ele raciocina desse modo, justamente antecipando as objeções, por exemplo, arminianas e pelagianas. Eu não estou falando da época dele, porque isso não existia ainda, né? Mas objeções que viriam depois, pelo fato de ele estar pregando o que ele está pregando. Ou seja, Paulo foi tão abençoado com a revelação do Evangelho que ele conseguiu antecipar até mesmo as objeções que fariam muito tempo depois em relação àquilo que ele estava pregando. Paulo, se o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele não tinha resposta para isso, então eu me contentei. Eu falei, poxa, ele não respondeu, por que eu vou querer responder isso aqui? Exatamente. Não entendo. E eu passei simplesmente a aceitar. E aí a gente chegou a conversar também por telefone, entendeu? Depois que eu tinha lido a Bíblia, a gente chegou a conversar. Aí a gente conversou um pouco sobre os temas, no caso de Romanos 7, que você me ligou também, a gente conversou sobre o 7, 8, 9, enfim. Todos esses temas aí só fez, na verdade, consolidar aquilo que as Escrituras já haviam deixado exposto de uma forma clara, né? Porque se você for parar, hoje eu olho, parando para pensar, o tema da eleição na Bíblia, ele é um assunto muito fácil. Muito fácil. Não de se aceitar, mas de se entender como está escrito. Isso. Porque tem temas na Bíblia que tu tem que rebuscar. Tu tem que pegar um pedaço aqui, um outro pedaço acolá, um pedaço ali, e juntar tudo, né? Fazer aquele mingau, né? Para tentar extrair o que a Bíblia quer dizer sobre o assunto. No caso da eleição, Paulo dedica capítulos inteiros para falar disso. Sim, exatamente. Então, não pode duvidar porque é algo que está exposto de uma forma inteira, completa. Então, é uma verdade contundente. Essa verdade aí, Paulo, é que me fez romper com todo o adventismo. Foi a partir daí. A justificação pela fé abriu o caminho. Mas o que me fez ver a contradição foi isso aí. Esse foi uma cultura máxima. Você sabe o que é surpreendente, após ouvir toda a sua experiência até agora? É que quando você me procurou, por causa do Castro, foi o Castro, né, que te apresentou a mim, né? Então, quando você me procura, quando você entra em contato comigo, o que eu percebi é o seguinte: eu estava falando com alguém que tinha um interesse em receber a verdade bíblica, da forma como ela é, sem nenhum tipo de pretexto ou subterfúgio, mas, ao mesmo tempo, alguém capaz de me colocar contra a parede e de me questionar de forma fundamentada o porquê das coisas. Então, foi isso que eu percebi em você. Foi aí que eu percebi que você, sim, pretendia, e como pretendeu sempre, conhecer a verdade bíblica como ela é. Mas isso não significava, e nunca significou,
que você estaria disposto a aceitar de forma gratuita ou não fundamentada aquilo que nós estudamos, né? Eu e você estudamos. Então, assim, eu percebi, não uma resistência, mas eu percebi que você estava preparado para contra-argumentar com base na própria palavra, né? Buscando realmente o quê? Buscando o entendimento de que a palavra tinha a resposta para os seus argumentos, que eram contrários, né? Anteriormente eram contrários. Então, assim, é isso que me surpreendeu em você. Você estava a fim de descobrir a verdade? Estava. Mas você não estava a fim de receber essa verdade tão facilmente assim. Você teria que realmente ser convencido, não por mim, não pelo Hernandes Dias Lopes, não pelo Augustus Nicodemos, ou quem quer que seja, Paul Washer, John Piper, ou seja lá quem for. Você estava a fim de ser convencido única e exclusivamente pela palavra. Ou eu estou errado? Exatamente. Era esse, né? No fim, começa na Bíblia e termina na Bíblia, né? Então, quando eu finalmente fui convencido, né, pelo Espírito Santo de que realmente o capítulo da Bíblia falava do assunto que eu não queria aceitar, ao mesmo tempo que trouxe uma guerra contra agora tudo que eu acreditava, porque a partir do momento que eu aceitei a eleição como verdade, tu deves imaginar que agora eu olhei para tudo que eu acreditava e dizia, caramba, agora tem um problemão. Porque, se a eleição é verdadeira, olha o que eu pensei, e então Ellen White está errada, porque ela não apoia isso aqui. E eu, como bom adventista, sabia que ela não apoiava aquilo. E esse era o meu medo. Então, uma vez que eu aceitei a eleição da graça e eu sabia que Ellen White não apoiava aquilo ali, eu tive diante de uma escolha. Eu falei, e agora? Eu vou ficar com o quê? Com a Bíblia? Ou eu vou ficar com o Espírito de Profecia, que eu sempre acreditei? Foi aí que eu rompi. E eu falei, eu vou escolher a Bíblia. O problema é que muitas das minhas crenças estavam alinhadas com Ellen White. Então, eu teria que desconstruir N coisas. E naquele momento, eu não tinha tempo para estudar todos esses temas. Por exemplo, o sábado. Eu ficava pensando, será que eu estou baseado em Ellen White ou na Bíblia mesmo? Será que eu continuo com isso ou não continuo? Então, são coisas que eu continuei. Obviamente, como adventista, eu não... mesmo não adventista, eu pretendia permanecer com aquilo até que eu tivesse o esclarecimento. Mas, Sim. por hora, Sim. a primeira coisa que eu rompi foi com a crença em Ellen White. Essa foi a primeira coisa que eu rompi. Porque eu não tinha mais como sustentar. Tem um texto, eu não tenho ele aqui agora, mas ele está escrito no Patriarcas e Profetas. Lá diz assim, que não há eleição, senão a escolha do próprio homem. Está escrito lá no livro Patriarcas e Profetas, dentro do contexto, para quem quiser procurar, ela está falando de Jacó e Esaú. Ela diz que não há eleição, senão a própria escolha do próprio homem. E ela diz que Deus não elege pessoas, mas que Deus elege um caráter, né? Eu já ouvi isso aí de alguém no YouTube, né? Que fala a mesma coisa, né? Enfim, ele tirou daí. Não elege pessoas, elege caráter. E quando eu ia para a Bíblia, eu via, não, que Deus está elegendo indivíduos. E ela está dizendo que Deus elege caráter. Aí, a palavra em Romanos 9 dizia, ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ela dizia, olha, Jacó foi eleito porque ele tinha inclinações para as coisas espirituais, ao passo que Esaú não. Ele era materialista, né? Então, no Patriarcas e Profetas apresentava de que, na verdade, Jacó havia sido escolhido porque ele tinha inclinações para as coisas espirituais, mesmo sendo um pecador. E em Romanos 9, né, no versículo 11, né, lá Paulo deixa claro que, na verdade, a eleição é para que o propósito de Deus se cumpra independentemente. Justamente Deus elegeu antes de nascer, justamente para que ninguém pudesse dizer foi por alguma coisa que eles fizeram. Então, essa contradição clara e nítida aí fez com que eu rompesse. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu acredito em Ellen White, ou eu acredito na Bíblia. Eu escolhi a Bíblia e isso gerou uma série de outras consequências e outras crenças aí. Que posteriormente, na verdade, eu tive que procurar entender. Mas, a princípio, eu mantive muitas crenças adventistas na minha mente, mas já excluindo Ellen White de cena, né? Tentando procurar defender as crenças que eu já tinha, mas pela Bíblia. Algumas eu não consegui sustentar. Natural. O meu querido Cleilson, nossa entrevista, eu creio que
pode ser a primeira de uma série de outras. Eu, inclusive, gostaria de convidá-lo em público para, de vez em quando, sempre que você puder, grave uma Certo. mensagem, né? Manda pra gente. Porque eu sei que você é um Sim. cara estudioso, eu sei que você é um cara que tem compromisso com uma palavra, e não é fácil a gente encontrar gente assim. Você sabe que não é fácil. Eu não estou querendo, tipo assim, jogar confetes sobre a sua cabecinha, não. Não é isso que eu estou fazendo. Estou te fazendo um convite para que você, sempre que você quiser, sempre que sentir o desejo de transmitir uma mensagem, faça uso, né, da TV Caminho Livre como canal, mais um canal através do qual você possa pregar o Evangelho da Graça, esse Evangelho que lhe foi tão caro e que lhe é caro hoje, graças a Deus. Eu queria te agradecer de coração pelo fato de você se dispor a falar com a gente aqui em público, de você dar a sua cara a tapa, que é isso que você está fazendo aí agora, sem medo. Agora que vai ter tapa É, mesmo. é verdade, pode preparar. Prepara o lombo, irmão, que o couro vem aí. Então é o seguinte, Sim. eu te agradeço e gostaria que depois eu vou te passar o contato de um amigo, irmão, aí em Belém do Pará, que eu gostaria muito que você e o Castro, dentro das suas possibilidades, conhecessem pessoalmente, já que ele está aí em Belém do Pará, reside aí. Ele é pastor da igreja presbiteriana aí em Belém. O nome dele é o Sérgio Barbas. É um amigo, um irmão, que eu passei a conhecer através da TV Caminho Livre. E eu gostaria que depois, como eu disse, dentro das possibilidades de vocês entrassem em contato com ele, né? Conhecessem Sim. ele pessoalmente, o Sérgio Barbas. E eu pretendo falar com o Castro também. Eu quero que ele tome vergonha naquela cara dele. E aceite o meu convite, meu desafio. Estou brincando, viu, gente? Eu estou brincando com o Cleilson, mas é porque a gente já tem liberdade. E o Castro também, né? Eu brinco com o Castro. O Cleilson e o Castro passaram por uma experiência triste anos atrás, lá em Santa Catarina, colhendo maçãs. E eu, co- eu coloquei, Cleilson, eu não vou te mostrar porque meu celular está aqui, senão eu mostraria para você que eu coloquei o nome do Castro no meu celular e depois, em seguida, ao nome Castro, eu coloquei comedor de maçã, porque ele ficou traumatizado com maçã. Então, toda vez que o Castro me chama, aparece lá, Castro, comedor de maçã. E um dia eu falei isso para ele, né? Porque a gente já tem liberdade, a gente é amigo, a gente brinca, né? Como irmãos que nós somos, amigos que nós somos, nós temos essa liberdade. Só que ele está me devendo. Castro, eu sei que você está assistindo esse vídeo, então você está me devendo uma entrevista aqui. Olha, o Cleilson veio primeiro do que você, né? Então você está me... Agora ele vai fazer. Só funciona assim. Ué, Você sabe que eu na nomeado, pressão, sabe né? que na pressão. É, Agora ele mas que vai gravar. Agora é ele vai isso falar, aí. com certeza. Exatamente. Ele está sendo publicamente pressionado a manifestar o seu testemunho aqui na TV Caminho Livre. Cleilson, eu sei que a gente tem muito ainda, teria muito ainda o que conversar. Eu sei que você também tem muito o que dizer. Por isso eu estou franqueando. Parece que houve uma falha aqui, né, gente? Mas é isso aí. Ainda bem que nós terminamos a nossa entrevista. Nós perdemos o contato aqui com o Cleilson. Mas nós estamos franqueando a TV Caminho Livre para que o Cleilson, assim que ele puder, ele possa entrar em contato conosco, possa, quem sabe, na medida do possível, transmitir mensagens, né, aqui na TV Caminho Livre, certo? Vou encerrando esse vídeo agradecendo o seu apoio, a sua audiência, a sua paciência também, tá? Que Deus possa abençoar você que assistiu essa entrevista, esse testemunho até aqui. Nós voltamos numa outra oportunidade e eu quero voltar no próximo vídeo repercutindo o último vídeo que eu postei aqui, falando que o sábado era dependente da circuncisão. Isso é um tema que ainda vai repercutir muito, já está repercutindo e com certeza será um tema que nós voltaremos a tratar dele aqui na TV Caminho Livre. Olha, o Cleilson está me ligando aqui de novo. Vamos tentar conectá-lo aqui para que a gente possa se despedir.
Não consegui conectá-lo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Agora deu certo. Cleilson, então, já que você retornou o contato, mais uma vez, muito obrigado. A TV Caminho Livre está aberta para você, tá? Eu estou falando isso de público, de coração, você sabe disso. E sempre que você encontrar uma oportunidade e quiser, grave uma mensagem, porque nós vamos divulgar ou divulgá-la aqui na TV Caminho Livre. Olha, nosso irmão Everton, lá do Rio Grande do Norte, faz isso. Ele me ajuda sempre que ele pode. Ele grava um vídeo, transmite aqui a mensagem, né? Então, eu estou franqueando a TV Caminho Livre para você também, tá bom, Cleilson? Beleza. Eu agradeço aí a oportunidade e a gente vai conversando aí. Com certeza vai ter outras oportunidades aí para a gente falar um pouco mais aí sobre a palavra de Deus. Sem dúvida. Fale com Castro, que você já cumpriu a sua parte do nosso acordo e agora só falta ele. Vou mandar esse vídeo para ele. Tá bom então, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Deus abençoe todos nós. Amém, amém. É isso aí, gente. Nós estamos nos despedindo do Cleilson e eu me despeço de você também. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.